Olá, meus amigos queridos, seguidores da Casa do Caminho. Olá, Thalita. Olá, Juninho. Novamente aqui estamos juntos. Olá, Márcio. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos encaminhando a live para os amigos e familiares. Olá, Rita, companheira diária. Boa noite a todos. Vamos para mais um estudo dessa noite. Momento de alegria, gente, porque a gente aprende muito aqui. Olá, Amanda. Olá, Laurinha. Olá, Edmeia. Vamos todos entrando que daqui a pouquinho a nossa amiga Michele está batendo aí já na porta aí. Dorival, boa noite, sejam todos bem-vindos. Argemiro, vamos encaminhando, gente, essa live para todo mundo aí que a gente conhece, para os nossos amigos, conhecidos, familiares. Hoje a noite vai ser de pura luz novamente para variar. Nossa amiga Michele, seguidora do nosso querido Eurípedes Barçanufo, vai estar aqui com a gente hoje. Vamos nos ambientando, tomando os nossos lugares, nos preparando para receber essa chuva de bênçãos. Derilane, amiga Cláudia, seja bem-vinda. Saudade de todos. Nerianá, boa noite. Eliane Cacheta. Logo, logo a nossa amiga Michele está já chegando por aí. Vamos encaminhando a live, pessoal, compartilhando esse estudo da noite de hoje. Nossa amiga Michele vai falar pra gente hoje sobre a força do pensamento. Estudo fundamental para a gente poder passar sobre essa fase tão complicada de vida que nós estamos, mas sabemos que tudo há um propósito. Olá, Dem Pacheco, Ana Lúcia, pessoal do Seri.espírita, sejam bem-vindos. E vamos enviando essa live, gente, vamos compartilhar. Isso aí, Márcia, energia lá em cima, tem que estar. Precisamos dela. Olá, amiga Raquel, seja bem-vinda. Nossa amiga aprendiz espiritista também. A Day Abrantes. Nossa amiga já está chegando logo, logo. Pode compartilhar. Bem, Pacheco, por favor, um favor que nos faz. Vamos encaminhando, como diz o nosso amigo de Patos de Minas, Uriel, cliquem nessa pipazinha aqui embaixo e disparem ela para os seus amigos, para os seus companheiros, seguidores, amigos, familiares. Para quem não conhece, a nossa amiga Michele, de Sacramento, seguidora fiel do nosso professor Eurípedes Barçanufo, super capacitada para falar sobre o assunto de hoje. Vamos falar sobre a força do pensamento. Olá, Sara, minha amiga, seja bem-vinda. Eva Lúcia, Dalvane. Olá, Edna, do Licores Tradicionais. Coisa boa tê-la aqui. Saudades. A Edna é quase minha tia. A Michelle acabou de chegar, pessoal. Vamos inseri-la aqui na live de agora. Amiga, estamos te enviando o convite agora. Edna, manda um beijo para suas filhotas. Saudade de todos vocês. Minha amiga Michele. Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus. Melhor agora, juntos. Ai, que bom estar aqui de novo. Que bom. Que Som tá bom. delícia. Que delícia, né? É um prazer. Eu estava comentando aqui com eles antes. É uma alegria esse instante. É quase uma festa, né? É um reencontro, né? Já que nós estamos assim virtualmente, é muito bom esses reencontros, nos trazem muita força.
Exato. Obrigada, viu, amigos da Casa do Caminho? Obrigada, Augusto, pelo convite, viu? Imagina, agradecemos nós pela disponibilidade, pela doação presente em estar aqui com a gente, né? Nossa casa ficou mais feliz, alegre, depois que a nossa amiga começou a fazer parte aqui rotineiramente, pode-se dizer, né? É uma alegria para nós recebê-la, receber todos os nossos amigos convidados, né? Que faz de nossas noites mais alegres, felizes, né? Mais instruídas, né? E que a gente possa usar esse instante aqui de reflexões para a gente realmente nos conhecer um pouco mais, né, e a gente saber um pouquinho do porquê estamos aqui, né, e como podemos fazer isso se tornar melhor, né. Dando boa noite aí aos demais amigos que entraram logo após aí. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, a Casa do Caminho é de todos vocês, tá? Lembrem-se lá daquela fonte maravilhosa que a gente tem lá na casa, sintam-se nela, né? E que a paz de Deus recaia sobre todos nós. Minha amiga Michelle, então, seja mais uma vez, muito bem-vinda, tá? Nós vamos hoje abrir a live para quem não conhece, né? Michelle é uma amiga nossa, companheira. Estava falando com eles aqui que você é seguidora fiel e aluna do nosso querido e amado professor Eurípedes, né? Que a gente tem uma admiração imensa da Terra Sagrada, né? Sacramento linda, que a gente ama e aí, saudades. Verdade. Eurípides é para nós um grande professor, um grande mestre, um espírito que nos estimula a seguir o Evangelho de Jesus, a compreender de forma, buscar a compreensão de forma reflexiva do Evangelho de Cristo. Nesta reencarnação, eu estou em Tupã, viu? Eu sou apesar desse sotaque todo, eu sou do interior de São Paulo. Eu estou em Tupã. A gente acha que você, né? A gente tem essa coisa de achar que a gente segue tanto alguém, né? Que aí você quase se torna, né? De ir lá, né? A gente sempre diz isso porque realmente a luz que vem de lá, né? Todos os nossos amigos que são de lá e vêm de lá emanam uma luz muito forte, né? E a gente acaba que se sente como se fosse de lá também. Mas a nossa amiga aí é de Tupã, São Paulo, né? Fisicamente, né? Espiritualmente é daqui. Minha amiga, então, Exatamente. é isso aí. Vamos dando boas-vindas a quem chegou agora. Para quem não conhece a nossa amiga aí, estamos apresentando ela. E a gente hoje vai ter a honra de falar um pouquinho sobre o tema Força do Pensamento, né? E para a gente abrir a nossa live de hoje, como de costume, vamos fazer a nossa prece, né? Convido a todos os nossos amigos aí a se confortavelmente, né? Dentro de casa, dentro dos nossos lares, a se reencontrar consigo mesmos, né? A gente conseguir se realinhar. E hoje, em homenagem ao nosso querido Eurípides, nós vamos fazer a prece hoje com uma bela prece dele mesmo, né? Vamos nos reconectar ao nosso querido amado Eurípides. Ei-nos dispostos à tarefa edificante. Ampara-nos os propósitos superiores. Dai-nos força de irradiarmos a tua misericórdia. Através de nossas atitudes, na casa espírita, no nosso lar, onde o teu amor deve ser refletido. Desejemos ser o espelho fiel, transmitindo a mensagem consoladora revelada pelo amigo querido Kardec. Concede-nos o discernimento de que é uma honra servir na tua seara. Quando estivermos no capítulo dos testemunhos, dá-nos a coragem para suportar e vencer. Não permitas, Senhor, contudo, que as nossas casas, as casas espíritas, sejam abaladas pelas imperfeições humanas. Ajuda-nos a compreender que a tolerância deve vibrar em nós. Faze com que nossas almas, reconhecidas no teu amor, vibrem em harmonia e tranquilidade, consolidando a tua obra na terra e em todas as suas casas. Eis o nosso pedido. Queremos ser teus servos pequeninos, transformando nossos lares num templo de trabalho cristão, onde a caridade na forma de trabalho, tolerância e solidariedade sejam exaltadas sempre.
Rogamos aos nossos amigos espirituais que estejam conosco nesse instante, nos conduzindo os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ideais, que os trabalhadores do plano estejam conosco agora, protegendo os nossos lares, os nossos entes familiares queridos, nosso bairro, cidade, estado, país, o planeta Terra como um todo. Rogamos aos líderes de Estado que estão em um posto de responsabilidade amplo, assumindo riscos, estando expostos a julgamentos. Rogamos aqueles profissionais da área da saúde que se arriscam diariamente a cuidar dos seus amigos, familiares, de todos nós. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da reencarnação, pelo conhecimento, pela dádiva do discernimento, da melhoria da conduta, através da chance do auxílio ao próximo e a nós mesmos. Dá-nos a chance de agora, nessa noite, aprender um pouco mais a como podemos ser seus servos pequeninos. A gratidão exulta em todos os nossos gestos, pensamentos, sentimentos, e que reverbere a todos aqueles que irão assistir esse encontro, esse estudo, tanto aos espíritos amigos encarnados e desencarnados, que por misericórdia divina estejam presentes conosco. E lembremos sempre, se estamos aqui, não é por acaso, é porque nós precisávamos de estar. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos de cada dia, e mesmo que hoje não tenha sido um dia fácil, foi para nós uma oportunidade de crescimento. Obrigado, Senhor, esteja conosco agora, hoje e sempre. Minha amiga, vamos começar os trabalhos da noite. Vou pedir licença aqui aos nossos companheiros para a gente desabilitar rapidamente a caixinha de comentários e daqui a alguns instantes a gente volta para prosear um pouquinho mais. A palavra é toda sua, amiga. Obrigada, viu? Obrigada, Augusto. Obrigada aos irmãos da Casa do Caminho. Que delícia estar aí em Minas, mesmo estando aqui em Tupã, usando os poderes da tecnologia, né, para que nós possamos nos ligar, nos conectar. Mas a saudade é física, viu, de estar aí fisicamente. Mas já já isso passa e teremos as oportunidades, né? Que a doce paz de Jesus possa envolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos os lados, todos nós nos reunimos nesse momento, para que nós possamos senti-lo, sentir o nosso mestre. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o pensamento, esse tema que é tão importante para nós, que é tão imprescindível para o nosso processo de evolução, e que muitas vezes, mesmo sabendo, nós espíritas sabemos, temos conhecimento, e não damos a devida importância, o devido cuidado, a orientação e a educação a esse atributo tão importante do espírito. Então, nós estamos vivendo um momento de pico transitório, pico de transição planetária. Muitas dificuldades têm acontecido ao longo dessa jornada para que nós possamos, por meio das provas, por meio das expiações, nos tornarmos maiores, melhores, para que haja a expansão do espírito, para que nós deixemos de seguir as ilusões da matéria, de tudo aquilo que é transitório, dando a devida importância à matéria para que nós possamos bem aproveitá-la como recurso espiritual, recurso de transformação, recurso que as reencarnações nos proporcionam, pelo amplo planejamento reencarnatório que nós fazemos no nosso lar espiritual, na nossa pátria espiritual, quando aqui vamos chegar. Então, todos nós já sabíamos de antemão que nós passaríamos por esses momentos muito desafiadores, desse pico de transição planetária, de tudo que poderia vir a acontecer nesse momento. Mas quando aqui chegamos, reencarnamos e temos o esquecimento da matéria, então grande parte de nós se esquece que é espírito. Até nós espíritas muitas vezes vivemos
não como espíritos, mas como corpos físicos. Olhamos o processo de desencarne como matéria. E muitas vezes até vivemos repletos de medos, de fragilidades, como se fôssemos da Terra, como se fôssemos corpo físico. Aqui estamos momentaneamente, nessa vida que é um sopro, mas é um sopro divino, de oportunidades maravilhosas. Cada dia é uma oportunidade divina para que nós possamos progredir e expandir as nossas potencialidades como espíritos. E assim sucessivamente ao longo das reencarnações, conquistarmos um grau mais alto de elevação, de evolução, até alcançarmos aquela a perfeição, né? A perfeição, ainda que relativa, que todos nós fomos destinados a alcançar. Então, todos nós nos tornaremos esse ser pleno, feliz, em comunhão com o Criador, em comunhão com o Cristo. E para isso necessitamos das vidas sucessivas. Essa vida que é um presente, é uma dádiva divina. Então, estar na Terra nesse momento de tantas lutas, de tantas modificações vibratórias, energético-vibratórias, institucionais, dos lares, da educação, dos relacionamentos, nas ciências, isso é um presente divino para que nós possamos nos sublimar. Então, nós precisamos partir, né, do ponto de que fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, como traz o livro dos Espíritos, ou seja, sem saber, para que por meio dessas sucessivas reencarnações possamos progredir. Então, sabemos que estamos aqui para evoluir. E como que nós fazemos para evoluir, né? De que forma nós evoluímos? Porque muitas vezes nós estamos tão apartados de um pensamento reflexivo acerca de tudo que nós recebemos de conhecimento, que nós não nos damos conta de que aquelas provas difíceis que nós reclamamos, aquele ente difícil que nós temos, dificuldades imensas de lidar com ele, de relacionar, aquela pessoa do trabalho que nós não conseguimos lidar, aquela privação que nós reclamamos e nos rebelamos tanto, e que são as oportunidades e os instrumentos provacionais para que nós possamos ajustar em nós sentimentos enfermos, cristalizações doentes, memórias espirituais de um padrão muito denso e que precisam de renovação para que nós possamos melhorar e evoluir, né? Então, essas são as oportunidades, mas para que a gente possa enxergá-las como oportunidades reencarnatórias, nós só podemos quando os olhos estão treinados para ver as coisas do Espírito, né? Para que nós possamos viver como Espírito. E como é difícil viver como Espírito. Como é difícil, né? Ah, mas nós somos Espíritos, mas nós vivemos muitas vezes como uma... Então, treinar esses olhos, treinar para que o Evangelho do Cristo ecoe em nós e seja um convite permanente de cada dia, nos momentos de muita alegria e nos momentos de muita tristeza, que são as emoções que vão e voltam, emoções que vêm e passam, para que nós possamos lembrar da oportunidade que temos recebido para o nosso progresso espiritual. Evoluir de forma consciente agora é o chamado da Era do Espírito. Estamos vivendo essa Era do Espírito, nos preparando para adentrarmos o mundo regenerador. E o convite é viver como Espírito. Viver como quem entende o ser espiritual que é. Espiritualizar a própria existência. Para que nós possamos, então, evoluir de forma consciente, lúcida. Sem as reclamações, sem tanto pedir, sem pedir do Pai favores, trocas, e ficar esperando que Deus e o Cristo faça tudo por nós. Agora é o momento da ação, da evolução consciente que parte do entendimento de que nós temos em nós atributos divinos, potencialidades divinas. E que potências são essas? Né? Que potencialidades são essas que Deus nos dotou quando nos criou? Em nós existe o germe divino da perfeição, em estado latente, em desenvolvimento, esperando que nós possamos, ao longo das reencarnações, desenvolvê-los, desenvolver essas potências, esses atributos divinos pelas reencarnações.
Então, Deus, ao soprar em nós e nos criar como espíritos dotados dessas potências divinas, criados todos à sua imagem e semelhança, nos dotou de uma herança divina. Essa herança divina precisa ser por nós desenvolvida, trabalhada. Esse é o trabalho do espírito. Muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho é um trabalho só externo. Então nós vamos ao templo, à casa espírita, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo outro, e nos esquecemos do nosso trabalho espiritual conosco, em nossa intimidade espiritual, por meio de desenvolvimento dessas potencialidades, pela evangelização de nossos sentimentos, pela evangelização e a mudança de nossos hábitos, pela educação com o Cristo, com a pedagogia divina que Jesus nos trouxe, do amor, mudar os nossos hábitos, elevar o nosso padrão mental, o nosso padrão, né, de criação mental. E dentre esses atributos divinos que nós recebemos, para que nós possamos nos tornar esse ser luminoso e perfeito, que é a nossa destinação e que todos vamos alcançar, o Cristo nos dotou de pensamento, o Cristo, Deus, perdão, Deus nos dotou das potencialidades divinas, como o pensamento, o sentimento e a vontade, que é algo muito difícil de falar de forma assim individual, porque eles estão ligados para que o processo evolutivo se dê, né? Para que nós possamos evoluir, crescer. Então, o pensamento, sabemos que ele é criador. Emmanuel diz que Emmanuel tem um livro todo voltado para esse estudo minucioso do pensamento, dos atos mentais, da força eletromagnética do pensamento, da vontade, que é Pensamento e Vida, que foi um livro, ele é um livro fino, até pequenino, mas tão denso assim de conteúdo, tão importante de conteúdo, que para que a gente possa ler, nós temos que estar bastante repetitivos, né? Para conseguir compreender, refletir ele novamente, para que nós possamos vivenciá-lo. Então, nesse livro, que foi, na verdade, uma cartilha para que os reencarnantes, aqueles espíritos que preparavam o seu planejamento reencarnatório, e que chegavam e diziam das aflições, né? Éramos nós, né, gente? Os espíritas, os novos espíritas, preparando o planejamento encarnatório. Imagina o que você pediu no seu planejamento encarnatório. Como você buscou elaborá-lo? Que provações você escolheu? Você já fez análise do seu planejamento encarnatório? Já olhou para o seu contexto familiar, para o teu contexto financeiro, para o local onde você está inserido, a cidade, ou mesmo até o país, pode ter, né, amigos de outros países. Qual o contexto familiar de relacionamento, o seu corpo físico, algumas dificuldades relacionadas à parte da saúde física, orgânica do corpo. Então, nós escolhemos, por meio do nosso planejamento encarnatório, pontos necessários ao nosso desenvolvimento espiritual. E esses pontos, escolhemos aqueles pontos que estão bem prontos para serem modificados e transformados, que nós temos condições de fazê-lo e que precisamos para que haja uma descristalização, para que a gente possa pegar aqueles pontos endurecidos na nossa tessitura, no nosso perispírito, na nossa malha perispiritual, e dissolvendo gradativamente para que esses pontos mórbidos parem de barrar o nosso fluxo divino. Então chega um ponto que o espírito não consegue avançar porque ele tem pontos muito enrijecidos e que necessitam ser trabalhados para que ele avance, para que ele continue nessa estrada de evolução. E nesse ponto aí nós precisamos trabalhar fortemente. O convite do Cristo é perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque a ausência do perdão, ela cria cristalizações muito densas, muito duras, muito rígidas, pontos mórbidos em nós,
que nos convidam à recapitulação do mesmo mal. E o mal que nos chega muitas vezes, né? Nós temos oportunidades de perdoar quando algo nos acontece. Alguém nos ofende, nos magoa, fere o nosso orgulho, fere os nossos sentimentos. Então, nós temos ali a oportunidade do perdoar 70 vezes 7, sem limites, como Cristo nos ensina. A perdoar, a amar os vossos inimigos. Mas se nós nos colocamos no padrão do injustiçado, do sofrido, do ofendido, nossas estruturas que precisam ser dissolvidas, amolecidas e transformadas energeticamente, que estão em nosso contexto perispiritual, elas não vão se transformar. Por quê? Nos colocamos como vítima. Eu, sendo vítima, me dou o direito de vibrar rebeldia. Me dou o direito de vibrar uma certa vingança, que às vezes a gente chama de justiça. O outro vai passar porque ele me fez passar isso, eu estou só esperando. Quando é que ele vai passar por isso? Porque é da justiça divina. E a gente coloca a justiça divina como se ela fosse, como se o Criador fosse implacável, como se ele não fosse o Pai misericordioso, justo e bom, que o Cristo veio trazer, e que Kardec veio nos ensinar como a fé de verdade. Então, nesse ponto de rebeldia, de se achar ofendido, nós não pensamos como espírito, pensamos como matéria, pensamos como corpo físico. Alguém veio e me trouxe uma condição que me trouxe um dissabor tão grande que eu me ofendi. Ok. Existe fatalidade, acaso, e existe injustiçado no mundo? O livro dos Espíritos nos ensina que não. Não existe fatalidade. As coisas que nos acontecem, nós temos em nós estruturas energéticas espirituais que se chamam vetores reencarnacionistas. Os vetores são aqueles ímãs que atraem para nós exatamente de acordo com o nosso padrão mental vibratório. Exatamente aquilo que nós precisamos ainda vivenciar para construir virtudes ainda não conquistadas. Para que nós possamos pegar aquele pontinho duro no nosso perispírito e transformá-lo por meio do perdão. Então, esse mal que nos chega nada mais é do que o mal que ainda está em nós. O mal que nós fizemos o outro sofrer lá atrás, em algumas existências passadas, e que hoje não conseguimos lembrar. Mas a nossa consciência sabe, a nossa memória registrou. E espiritualmente lá, fazendo o nosso planejamento encarnatório, nós pedimos oportunidade de nos liberarmos, liberar a nossa consciência desses males, vivenciando em nós, muitas vezes, esses males, quando o amor não é capaz de suprir a multidão dos nossos erros. Então, se o mal chega, é a oportunidade divina de reparar. Agora, se nós nos enrijecermos e nos sentirmos vitimizados, não haverá esse processo de libertação, mas de fortalecimento das dores e do mal, que está aqui prontinho para ser mudado e transformado. E como nós fazemos tudo isso? Pela educação do pensamento. O pensamento é atributo divino que nós temos em nós, potência divina que nós temos em nós, que cria a vida que nós procuramos, que cria tudo à nossa volta. Como será que nosso lar foi construído? Por meio de cimento e cal? Ou pela força do pensamento daqueles que se uniram para que ele fosse criado? Como será que o Cristo construiu o nosso planeta quando deslocou da massa solar aquela massa incandescente? Deus oferece para ele de toma, meu filho. Agora construa a casa planetária para que os seus irmãos possam evoluir. É lindo isso, né? Pela força do amor dele, com seu pensamento poderoso, utilizando da vontade. E aí, Emmanuel diz para nós, André Luiz diz para nós, Kardec traz, a P de Verdade traz, Leon Denis, Eurípides, como nós somos co-criadores. Todos somos co-criadores. O Cristo, por ser o Filho unigênito e estar em comunhão plena com o Pai, ele é, para nós, o modelo e guia, ele é o governador, modelo e guia em tudo. E ele é o co-criador.
co-criador em plano maior, que co-criou do planeta as estruturas de vida para que pudéssemos aqui evoluir nesse planeta lindíssimo, belíssimo, que muitas vezes não sabemos bem aproveitar, né? E nós somos os co-criadores também, em plano menor. Nós somos aqueles co-criadores que estão aprendendo a lidar com a sua própria força, que muitas vezes desconhece a sua própria força, não acredita nas suas próprias forças e não coloca a vontade direcionada para aquilo que é necessário na vida. E coloca a vontade onde a gente não deve colocar. Então, nós, como co-criadores em plano menor, mais co-criadores, criamos a vida que procuramos, como diz Emmanuel. A vida que nós refletimos, que nós buscamos, nós criamos. Ao longo dos milênios, hoje, e estamos construindo o nosso futuro pela forma pela qual elaboramos os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas imagens mentais. O pensamento, essa força eletromagnética, essa energia que nós plasmamos e exteriorizamos não pelo cérebro, né? Mas por nossa estrutura espiritual, pelo espírito que nós somos, essa energia, ela possui cor, ela possui densidade, ela possui brilho ou opacidade, ela possui perfumes mais belos que nós, nenhuma flor, nenhuma rosa do nosso jardim aqui da Terra consegue se aproximar ou se assemelhar aos odores mais nauseabundos que nós podemos imaginar. De acordo com o quê? Com o padrão vibratório da nossa energia mental. Então, quando nós pensamos e temos os pensamentos elevados e sublimados, as ideias elevadas, o que acontece com a densidade? Ele é mais denso ou ele é mais leve? Né? Esse pensamento, ele é mais leve, né? O padrão se torna mais elevado, esse pensamento fica levinho, pluma, né? Voa, luminoso, perfumado. Agora, quando nós temos pensamentos de revolta, reclamamos de tudo, nos sentimos assim que a vida está devendo para nós, e entramos num processo de revanchismo, de vingança. Qual é a qualidade desse pensamento? É denso, ele é pesado. Isso é baixar o padrão vibratório. Baixamos pelo pensamento, com o trabalho do pensamento. Então, para que nós... E quando isso acontece, nós nos sentimos mal. Por quê? Não é da nossa natureza nos afinizarmos com eles. É da nossa natureza alcançarmos a perfeição. Então, o Pai nos dota de recursos para que nós possamos buscar a perfeição. Nós somos como o girassol. Vocês sabem que eu amo o girassol, né? O girassol, ele busca a luz do sol. O girassol precisa da luz do sol para ele estar bonito, para ele estar todo amarelinho, para ele cumprir o seu ciclo, dar sua semente que está cheia de vida, de alimento para nós, para os pássaros, enfim, e continuar o seu ciclo. Então, o que ele faz? No tropismo, ele nasce, brota e já começa a buscar o sol. E ele busca o sol, encontra o sol e ele fica ali, recebendo e doando. E vai crescendo, iluminando, virando aquela planta, aquela flor, que é um espetáculo divino, que mostra o quanto que nós temos em nós de girassol. Agora, quando a gente foge da luz, o girassol que não é exposto à luz solar, o que acontece com ele? Ele mirra, ele não consegue se desenvolver. As suas pétalas não vão desenvolver. Ele vai ficar feinho, murchinho e vai morrer. Até as folhas dele morrem. E a gente faz muito esse teste lá na escola, porque lá tem muito girassol. Então, imagina nós fugindo da luz do sol. Não dá. Então, é da nossa natureza buscar o tropismo divino, a luz divina, para que nós possamos, então, nos reabastecer, entrar em comunhão e, com a força do pensamento divino, potencializar o nosso pensamento em busca do que é divino em nós e na natureza divina. Então, nós precisamos cuidar muito de como, né, nós temos elaborado esse padrão mental.
como nós temos lidado com esses pensamentos ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, do nosso trabalho, o que nós temos feito, né? Então, quando Emmanuel fala, o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Estamos refletindo a nós mesmos, o nosso padrão, o que nós gostamos, o que nos traz prazer, o tempo todo. E vivemos num mar de ondas mentais, num mar de pensamentos e consumimos energia mental alheia, consumimos pensamento do outro, consumimos essas ondas e refletimos isso. Para que nós possamos nos equilibrar. Imagina nesse momento que nós estamos vivendo, em que a grande maioria dos seres humanos na Terra, encarnados e desencarnados, estão muito afastados do seu processo evolutivo consciente, de saber o que estão fazendo aqui, por que das dores e das aflições humanas, para onde vamos. Então, a grande maioria dos seres humanos dorme em vida. Imagina o tanto de matéria mental doente que é exteriorizada ao longo de um dia. E muitas vezes a gente sai, vai para a rua, fazer alguma coisa que precisa trabalhar, fazer isso, aquilo, e chegamos em casa e falamos, nossa, eu não fiz nada, eu estou tão cansado, eu me senti tão exaurida, minha cabeça está pesada. Ingerimos tanta energia mental enferma e não conseguimos elaborar isso por meio da elevação do nosso padrão mental, que isso nos oprime, isso nos enrijece. Então, ao chegar em casa ou na rua, o momento todo, né, quando Cristo fala para nós, é preciso orar e vigiar. E isso é sempre, né? Porque não sabeis a hora que o Senhor vem. Orar e vigiar o tempo todo. Se nós vamos para a rua, se nós temos um trabalho, vamos elevar o padrão mental. Se está o mundo todo reclamando, com medo, aflito, desesperado por conta de pandemia, vamos nós elevar o nosso padrão mental. Nós sabemos quem somos, o que é que estamos fazendo, sabemos que vamos retornar para o mundo espiritual e quantas vezes forem necessárias até que nos tornemos plena luz. Sabemos que quem governa o mundo não são os homens, é o Cristo, e que o plano divino do Cristo é perfeito, perfeito. E que por mais que nós olhemos e não conseguimos entender muito bem a ordem das coisas, está tudo acontecendo de acordo com os planos divinos e as nossas escolhas também, né? Nós escolhemos aquilo que nós escolhemos consequências também dos nossos atos. Então, quem governa esse mundão é Deus, é o Cristo, então elevar o nosso padrão. O que eu estou fazendo aqui? Como espírito, qual é o meu objetivo existencial? O que estou fazendo com os meus pensamentos? O que você faz com o teu pensamento dia a dia? O que você está criando para a sua vida? Porque se o pensamento cria a vida que procuramos pelo reflexo de nós mesmos, daquilo que nós projetamos, isso cria o nosso destino, isso cria a nossa vida, isso cria o nosso futuro, o que você está construindo? Que tijolos espirituais você está utilizando, né? Se assim podemos dizer, pela força do teu pensamento. Porque se o pensamento é criador e projetamos nele, por meio da vontade, aquilo que refletimos, temos que cuidar dele. Muitas vezes nós nos achamos muito incapazes, não merecedores, e vamos criando isso. Situações que nos mostrem que realmente nós somos incapazes e que nós não merecemos, porque existem em nós registros de culpa ao longo de milênios. Mas o Cristo nos trouxe, Pedro nos ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados e que não existe inferno eterno. Nós temos as oportunidades infinitas de reparação, de recomeçar, de refazer. Então, olhar para nós e olhar e entender essas potencialidades divinas, as nossas habilidades, as nossas construções, nos ajuda no fortalecimento da vontade. Porque o pensamento ele é utilizado com a vontade que o direciona. Como Emmanuel traz o livro Pensamento e Vida, dizendo que ela é a gerente esclarecida que governa todos os gabinetes da nossa casa mental, da nossa estrutura energética, da nossa vida. Ela é a vontade, é o impacto que determina o leme, para onde esse barco da vida nosso vai nos levar.
Então, sem aquela história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não. Vida, eu vou te direcionar. Porque eu quero caminhar com o Cristo e quero chegar do outro lado da margem. Porque assim o Cristo me ensinou. E mesmo que venha as tempestades, esse barco pareça que vai afundar, o Cristo aparece e acalma a tempestade. Então, Michele, oi, voltei, voltamos. voltando. Entende? Então, como que a gente faz para direcionar, né, a nossa vida naquilo que nós verdadeiramente queremos? O que que nós buscamos? Nós queremos ser felizes. E a felicidade não é desse mundo, não está nas coisas transitórias da matéria. Nós já aprendemos isso. Está nas nossas conquistas imperecíveis e imortais. No bem que nós expandimos ao outro e criamos em nós, no amor que nós elaboramos e doamos ao próximo. Então, nessas marcas luminosas, nós imprimimos o nosso pensamento direcionado pela vontade. Quando Kardec pergunta, né, ele faz aquela pergunta bastante conhecida sobre a vontade, nós conseguimos mudar, enfim. Lá na questão 909, ele fala: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, seja qual for a sua má tendência, a sua dificuldade, aquele ponto que você sabe que precisa mudar, como fazer? É sempre possível vencer? Porque parece tão difícil para nós. E os espíritos respondem sim, sim. E frequentemente com esforços muito significantes. Significantes. E eles dizem para nós assim: o que falta é a vontade. A vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Porque a gente quer mudar. Como que a gente quer mudar? Vou na farmácia, compro um remédio chamado mudança, tomo 7 comprimidos, às vezes nem temos a paciência de tomar 7, é um só, né? Tomo o comprimidinho da mudança e mudei. A gente às vezes vai na casa espírita e pede pro mentor: eu quero isso. Vocês podem fazer isso por mim? E eles vão virar e falar: a gente vai dar toda a força, o amparo, a proteção, mas esse trabalho você vai precisar, né? Porque o trabalho da evolução é nosso. O trabalho de construir luz em nós é nosso. Amparados pelo Cristo, envolvidos e fortalecidos como o girassol pela luz solar. Que sem essa luz não há força em nós. Mas a força de vontade precisa ser nossa. O outro não pode fazer o esforço. O outro não vai poder evoluir por nós. Nem meu marido, nem minha filha, nem minha mãe, nem meu pai, nem o espírito amigo pode evoluir por mim. Eles vão me dar todo o amparo, todo o suporte. Muitas vezes limpar ali aquele terreno que está cheio de erva daninha, para que eu, como girassol, possa cumprir o meu papel. Mas esse esforço é nosso. Esforço que é irrisório segundo os espíritos e para nós é muito grande ainda. Por quê? Porque essa potência vontade é uma potência que nós não sabemos usar. Nós ainda não conseguimos refletir e bem aproveitá-la. É uma daquelas potencialidades que estão em nós aí em desenvolvimento. Mas agora, adentrando a era do espírito, vamos aprender cada vez mais. Vamos nos debruçar nesse esforço cada vez mais para direcionar esse padrão mental naquilo que é nobre, naquilo que nos eleva, naquilo que nos liberta, naquilo que nos faz viver como espíritos, em comunhão, em busca da vivência com o Criador, com Jesus. Não nos círculos acanhados da matéria, nas recapitulações dolorosas, mas na libertação do passado. E por meio desse esforço de vontade, no bem, no cumprimento do Evangelho em nossa vida, nós pensamos, né, de forma evangelizada, buscamos pensar, e quando baixamos esse padrão mental, nós percebemos em nós o que isso nos causa, né? O mal-estar que isso nos causa, e nos esforçamos e rogamos ao Cristo
por meio da prece, da comunhão, de uma página, de uma música, elevamos e retomamos. E esse esforço é que nos eleva e faz com que esse padrão mental se eleve e se modifique. E novos hábitos sejam construídos em nós. E nos eduquemos como espíritos e bem aproveitemos a reencarnação. Então, precisamos da vontade para direcionar o leme do barco, direcionar o pensamento. E aí nós conseguiremos transformar sentimentos que estão doentes em nós, estruturas doentes espiritualmente, que vão se transformando e se tornando saudáveis. Estruturas densas, energeticamente doentes, que vão se curando, vão se sublimando, vão se iluminando. E nós vamos sentindo isso, porque isso reflete todo o nosso perispírito. O pensamento dá a tonalidade perispiritual, a tonalidade dos sentimentos que nós construímos, nós cultivamos em nós como um campo. E a nossa memória, que é uma grande registradora, e registra todos os atos, tudo que nós fazemos, pensamos, agimos, fica registrado na memória. E esses arquivos não são arquivos mortos e paralisados. Esses arquivos são arquivos muito vivos, arquivos com uma carga energética muito forte e que influencia na nossa forma de pensar, que consequentemente determina a nossa forma de agir. E é por isso que os espíritos falam para nós, o esforço é ilusório. Porque se você fizer o esforço da vontade, você modifica, renova, né? Porque as memórias nós não conseguimos retirá-las, jogar fora e deletar. Não, ela vai ficar sempre, sempre conosco. Memória é memória. Guardaremos sempre. Mas como o Leon Denis nos ensina, né? As memórias densas, duras, que têm uma densidade, uma opacidade, elas são pesadas. As memórias leves, fluídas, luminosas, elas fazem um movimento com que essa memória mais densa vá perdendo força e deixe de ser influenciadora dos atos mentais do espírito. Então, mesmo existindo em nós, elas perdem força. Por quê? A luz tem força. A sombra é a ausência da luz, não tem a força. Então, a força da luz que nós imprimimos aos nossos pensamentos, do amor do Evangelho de Jesus, faz com que haja uma renovação de memória. A renovação de memória traz para nós a oportunidade de quê? Transformação de sentimentos, que nós conseguimos plasmar no perispírito uma veste, né, espiritual mais luminosa. Ou seja, evoluímos. Como evoluir? É assim, né? No nosso processo espiritual. Para isso, a vontade tem que ter o seu esforço. Que para os espíritos é irrisório, mas vamos falar a verdade, para nós ainda é muito grande, né? Quando eles falam assim, esforço irrisório, eu olho para eles e falo, nem tanto assim, né? É irrisório, porque eles conseguem usar a força da vontade e a gente está aprendendo. Tem dia que eu falo, nossa, eu acho que eu não aprendi nada desse negócio da vontade. Vou começar do zero, né? Aí o marido olha para mim, a minha filha olha para mim, eu falo, tá bom, vamos lá. Aí refaz a rota, recomeça e vamos a usar a vontade direcionada para o bem. A vontade direcionada para aquilo que nós vamos nos tornar como seres plenos em comunhão com o Pai. Então, isso tudo está no nosso querer, no nosso desejo de utilizar da vontade para que nós possamos evangelizar esse pensamento, potencializá-lo, modificando as nossas estruturas de memória para que a gente não venha ficar recapitulando círculos viciosos. Porque se a memória está impregnada de energia, de registro, de tudo que a gente faz, e quando a gente faz algo repetidas vezes, nós não ficamos bom nisso? Ou quando você faz o seu arroz com feijão, você vai ficando tão bom naquilo que você nem precisa de medida mais, você já sabe como é que faz. Quando você pega o carro para dirigir, no começo é aquela dificuldade, depois você vai e dirige numa boa. Quando você precisa fazer a tabuada, né?
matemática, aí 2 e 2 e 10 com 12, a gente fazia lá na escola, e depois você foi ficando bom naquilo e ficou bom naquilo, ou seja, sua memória guardou registro. E quando você tem registros de vitimização ao longo de 2000 anos, de coitado de mim que sou ofendido e Deus não gosta de mim, Deus não está sendo justo comigo, não. Ou que todo mundo me persegue e eu sou o sofredor, os outros estão todos errados e eu estou sempre certo. Mas ninguém está vendo que eu estou certo. Quando a gente vai alimentando em nossa memória padrões doentes ao longo de milênios, nós vamos ficando bons nesses hábitos doentes, nesses hábitos nocivos, e não há transformação espiritual. Eu alimento as energias doentes da memória. Para que a gente possa mudar com um esforço irrisório da vontade, nós precisamos pensar de forma cristã, de forma lúcida, educar essa potência, essa força e criar a vida que procuramos pelos atos mentais elevados. Aí, nesse momento de transição que estamos vivendo, lá no Sermão Profético, o Cristo diz, né, que nós passaríamos por esses momentos, nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerra. Olhai, mas não vos alarmeis. Ou seja, não turbe o coração, porque isso não é o fim. Ele diz para nós, não é o fim. Isso é o início. Início do quê? Das dores do parto. Que parto? Da terra, que está entrando num plano novo, da terra que está aí parindo uma nova era para nós, a era de regeneração. E aí ele diz, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo, até a finalidade, né? Até o objetivo será salvo. E aí ele diz para nós, nesse momento, então, os que estão na Judéia, que são aqueles espíritos que estão buscando a sua elevação espiritual, a aproximação com o Cristo, para a vivência do Evangelho, que estamos aprendendo o esforço da vontade, estamos todos na Judéia. Os que estão na Judéia, nós, nesse momento, fuja para os montes. Que monte? Das Minas Gerais? Não. Os montes das ideias superiores. Como? Pela elevação do teu padrão mental. Como? Pela educação do pensamento, utilizando da vontade. E aí nós estaremos seguros fazendo a transição planetária. E quando ele fala, fuja para os montes, ó, das ideias do padrão superior, ele ainda vira para nós e diz assim, e não desça. Não é para descer. Não é para descer para pegar suas coisas. Que coisas? Será que a gente precisa de coisa, de celular? A gente precisa de quê? De mantimento? Não. As suas coisas são aquelas coisas que a gente guarda no coração. As mágoas, os melindres, o orgulho, o egoísmo. Ah, eu sou vítima, coitado de mim, a revolta, disputa de poder, quem está certo, qual que é a ideologia política partidária mais certa, o movimento espírita se dividindo, quem é que está correto, quem é que está com a razão. Isso são as coisinhas, as questiúnculas que a gente não deve descer o padrão vibratório para buscar. Porque senão nós podemos ser levados no turbilhão. Que turbilhão? É tsunami? Moral. Tsunami moral, não física. Que é bem esse momento que nós estamos passando. Vamos elevar o padrão. Vamos subir aos montes. Vamos aproveitar as bênçãos jorradas a mãos cheias em nós. Por meio da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, do Consolador Redivivo. E vamos nos elevar e fazer a transição segura, porque a nova era já está aí, como um bebê chorando, pedindo acolhimento para que nós possamos todos, então, regenerar o nosso corpo. Augusto, passei da hora, meu amigo? Não, estamos na hora exatamente perfeita. Já que a gente não perde o trem nunca, Michele. Tá tudo em tempo. Não, né? Mineiro não perde essas coisas, não. Perde não, a gente pega o trem sempre. Michele, vamos abrir a nossa agora, o nosso bate-papo, né, gente? A gente abriu agora a caixinha de comentários aqui. Mais uma vez, a gente sempre diz, né? Não se acanhem, gente. Façam parte, né? Contribuam, comentem, perguntem. É para isso que nós estamos aqui. Isso não é uma conversa fechada, é uma conversa aberta, é uma reflexão, né? E é sempre muito bom quando vocês fazem parte. Isso aqui fica muito mais rico,
nós estamos aqui é para nós dois também, todos que estão em casa. E aí, geralmente eu começo, né, refletindo sobre alguns pontos que o convidado disse. Michele, eu fiquei curioso a ponto de pesquisar aqui em alguns sites sobre a gente tem o hábito de falar sobre, né, como se aplica, né, quais são os impactos, mas a gente tem pouca curiosidade mesmo, eu acho que seria o termo, de saber o que é isso, né? E aí me deu a ideia aqui. Dentre as que eu li, definição, né? Assim, gente, o que é pensamento, né? A gente sabe usá-lo ou não, né? E aí eu achei a que mais chegou perto do que eu achei boa. Falou que pensamento ou pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Depois, continuou. Pensamento ou pensar permite aos seres modelarem a sua percepção do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. O pensamento é considerado a expressão mais palpável, ou seja, mais tocável, do espírito humano, que é o que você disse, né? Pensamento é tudo, né? E aí é a forma mais palpável do nosso espírito, né? Pois, através de imagens e ideias, revela justamente a vontade deste, ou seja, é pelo nosso pensar que a gente reflete o nosso espírito. Já que a nossa capacidade de comunicação é limitada, o pensar é a forma mais palpável que a gente tem hoje. Tudo que a gente pensa, como você disse, né, Michele, muito bem, a gente cria. Nós criamos a ambientação, né? A sensação, os sentimentos, né? E aí eu achei fundamental que ele termina dizendo que pensamento é fundamental no trâmite de aprendizagem, que é o que você falou da educação, né? O pensamento é construtor e construtivo de mais conhecimento. Eu achei fantástico porque a gente pode falar que é o ponto de partida de qualquer coisa, porque se nós não pensamos, nós não existimos, né? René Descartes fala muito bem, assim, ele resumiu em 3 termos só: penso, logo existo. É uma das frases mais conhecidas e a frase mais complexa e simples simultaneamente, porque a representatividade do ser, do espírito, ele é representada pelo pensamento, né? E aí eu queria linkar entre um assunto que fala na Gênese com o assunto de hoje, que é a inteligência. Lá na Gênese fala sobre o instinto e a inteligência, né? Que um procede de outro, mas necessariamente um não está vinculado ao outro somente. O outro pode trabalhar juntos. E aí me veio aqui a reflexão de que o pensamento, não, desculpa, a inteligência funciona como captador de fatos, ou seja, ele vai pegando coisas, né? E aí o pensamento vem para interpretá-los. E é muito bacana a gente ver isso, porque nós temos o atributo, né, da inteligência para nós discernirmos entre uma coisa e outra. E aí o pensamento vem para colocar a cerejinha lá do bolo, né? Aí, então tá, pegando esses fatos todos, né, concluímos que, né, o pensamento faz isso. Mas se a gente não tiver vontade, como você mesmo colocou, né, que eu sou apaixonado, questão 909, eu falo toda live e hoje não disse, porque você já disse. Você já disse. Eu acho fantástico, porque quando a gente descobre, gente, o poder que tem a vontade, aliada, é claro, a pensamento, descobri há pouco tempo, gente, que o pensamento é a origem do nosso comportamento. Aí nós não conseguimos mudar comportamento, não na integralidade, se nós não mudarmos a origem dele, que é como eu penso, né? Como a gente está andando lá na rua e eu jogo lixo de dentro lá do carro. Eu posso me condicionar, né, motoramente a não fazer isso. Mas quando surgir uma oportunidade em que me convide a fazer aquilo, se eu não refletir, ou seja, se eu não levar, se eu não subir o monte, né, e refletir por que eu não devo, automaticamente eu vou repetir aquele ato inúmeras
vezes ainda, porque eu não modifiquei o meu pensamento. É mais ou menos aquelas histórias assim. Muita gente faz dieta, né? Alguns querem ter um corpo mais gordinho, magrinho, independente de qual fim, se a gente não pensar como tal, né? Se eu quero ser magro, eu preciso pensar como magro. Se eu quero ser um pouco mais forte, eu preciso pensar como forte. E quando eu altero na origem, automaticamente o que vem depois muda-se naturalmente, né? E aí a nossa forma de comportar-se, né? Quando eu descobri a capacidade que tem a inteligência e pensamento juntos, quando junta vontade, meu Deus, gente, é uma combustão maravilhosa, né? E a gente precisa trazer isso para reflexão, para o dia, para que nós estamos numa fase da existência humana que todo esse conhecimento da doutrina, todo esse conhecimento humano, a ciência se debruçando e trazendo para nós esses pontos que Kardec trouxe na sua codificação, que André Luiz trouxe na obra subsidiária, e que a ciência agora vem comprovando quantos especialistas em comportamento humano nos ensinando o que Kardec já nos trouxe. O que eu fui fazer um curso sobre comportamento humano, eu sou apaixonada por comportamento humano, por neurociência, e eu fico abismada, porque você vai fazer um estudo desse, você fala, gente, está tudo na doutrina, está tudo. Nós temos posse do conhecimento mais avançado da humanidade. O que nos falta é fazer esse link, sabe, com o conhecimento, linká-lo e praticá-lo. Mas para isso precisa da reflexão. E Eurípides nos ensina muito isso na sua metodologia, que ele traz que a reflexão é uma forma de se evangelizar. Então, se eu pego, eu sei qual que é o meu ponto difícil. Meu ponto difícil tem sido a impaciência. Eu estou impaciente, não tenho paciência. Ok. Vamos estudar bem-aventurados, os brandos, os pacíficos, de forma reflexiva. Então, pega aquele capítulo, pega o Evangelho de Jesus, a obra subsidiária, sabendo da força do pensamento, da vontade, do sentimento. Como eu mudo hábitos, né? Como que eu faço mudanças de comportamento de hábitos? Pega esse capítulo de forma reflexiva, reflita em você, cada trecho na sua existência, na tua vida. E aí, quando, lá na questão 919, Santo Agostinho fala, né, como fazer as mudanças, se autoconhecer, ao final do dia, faz um balanço. Qual é o seu comportamento? Qual é aquele ponto que você fala, nossa, mas eu quero tanto mudar, eu não consigo. Aí você vai lembrar dos espíritos, esforço irrisório da vontade. Mas eu quero mudar, não consigo. Esforço irrisório da vontade. Aí fala irrisório. Tá, então tá me faltando esforço da vontade. E aí a gente muda esse processo. Mas trazer para reflexão, para o consciente, né? Refletir. Refletir ao longo do dia, ok, meu comportamento não foi legal nesse ponto eu posso mudar. Mas nós estamos condicionados, criamos hábitos, e os hábitos vão ser alterados como? Com a força do pensamento. Com a força do pensamento, utilizando a vontade, imprimindo na memória novas vibrações para que a gente construa nova memória. Aí a gente faz essa mudança toda. A inteligência, um atributo espiritual que nós precisamos utilizar. É como a vontade. Nós temos em nós atributos, eu costumo falar, né, nos nossos estudos que a gente faz aqui, nós temos atributos que se assemelham assim. Você tem um grande carro, um carro potentíssimo, uma Ferrari, e é muito mais do que isso, e nós não sabemos usar. Então a gente tem que ficar na garagem. Aí fica enferrujando. Então, usa a vontade, usa da inteligência como espírito. Para quê? Para que a gente possa, então, fazer esse processo de libertação das amarras, dos condicionamentos, dos padrões nocivos que nós criamos. E que existe prazer nisso. Porque quando não há mais prazer, a gente deixa de gostar, nós vamos buscar construir outros padrões de comportamento utilizando a força do pensamento. E aí, para as mães, para os pais, para os educadores, né? A gente precisa refletir muito como é que a gente tem educado nossas crianças com relação a pensamento. Eu sou educadora da infância, e eu vejo muito as mães falando, lá em casa tem o cantinho do pensamento. Eu falo, você desfaz ele hoje.
Você desfaz esse negócio, porque assim, o cantinho do pensamento a gente manda a criança para quê? A gente finge que não é castigo e manda ele para lá. Vai pensar, menino. Fica pensando aí nos seus atos até a hora que você terminar. A hora que você terminar, você vem falar comigo. É um castigo. Não é leve, mas é. Aí o menino fica lá pensando, nossa, como eu fui cruel com minha mãe. Eu não fui justo. Eu preciso mudar os meus hábitos mentais pela força do meu pensamento. Eu vou fazer. Ou ele fica assim, que mãe chata, viu? Da próxima vez eu vou fazer diferente, ela não vai saber disso. Ou ele fica pensando, sabe, nossa, da hora que eu sair daqui, eu vou brincar disso, disso, daquilo, daquilo. Nossa, será que eu já posso sair daqui agora? E aí a gente mostra, ensina a criança que pensar é bom, é uma delícia. Vai para o cantinho do pensamento, é uma delícia. Olha o perigo disso. A criança vai ligar que pensar, os atos mentais são ruins. Que pensar está ligado a castigo, a uma certa punição. Então vamos transformar. O que eu faço então, meu Deus do céu? Transforma esse cantinho do pensamento no cantinho da calma. Olha, ali você pode ter todas as coisas que você precisa para você se acalmar, para você se regular, para você ajustar suas emoções com aquilo que você gosta. Então você direciona, você não vai mandar a criança, você direciona a criança. Para quê? Para que ela não condicione que pensamento é algo ruim. Porque nós temos uma geração que está com uma certa preguiça mental, né? Que não quer refletir, não quer pensar e está com o pensamento acrisolado, acanhado, fechado, num circuito muito fechado. E as potencialidades que eles trazem ficam ali dormindo, como uma semente que não é aproveitada, não é colocada ao sol. Né? Vamos cuidar disso. Pegando essa brecha que você falou aí, que coincidentemente tem a ver com o que eu ia dizer agora, é um hábito que nós infelizmente temos, né, nessa era em que tudo gira muito rápido, né? Nós somos bombardeados de coisas e a gente se cobra ser muita coisa simultaneamente. Nós estamos sendo muito mecanicistas, ou seja, repetindo atos, né, gestos, costumes irracionalmente, quase, né? A gente arrisco a dizer isso, porque realmente a gente não reflete, né? E aí, concomitantemente a isso que você falou, que os pais, né, não refletindo, reproduzem nos filhos também o hábito de não refletir e ainda colocar negativamente pensamento como se fosse algo que não é bom, né? E aí vem aquela dúvida, né? Mas como eu faço para que eu mude a forma, né? Porque parece para nós muito difícil, né? E aí, Emmanuel, no livro Pão Nosso, pelo Chico, vem falar aqui para a gente que renovar pensamentos não é tão fácil como parecerá à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, que é o que Cristo diz, conhece-te a ti mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração, que foi o que você acabou de dizer. Se nós não tivermos vontade em repetir aquilo reiteradas vezes, nós não vamos condicionar o nosso espírito a pensar de forma correta ou, pelo menos, adequada. E aí uma coisa que me despertou muito, que você me disse, que é algo que a gente não faz também, que eu convido todos e me convido também, é a gente refletir diariamente que onde eu, Augusto, estou encarnado, qual é o papel social que eu tenho, qual o impacto no meio em que eu vivo, quais são os meus dons, quais são as minhas características desenvolvidas, qual é a relevância da minha vida no meio no qual eu estou. A gente não tem esse hábito de pensar, a gente só vai fazendo as coisas repetidamente porque a gente acha que deve se fazer assim. E quando a gente para refletir, às vezes a gente toma aquele susto, né, Michele? Nossa, mas eu estou esse tempo todo fazendo isso. É aquela típica frase, né? Nossa, acabou esse ano já, mas passou tão rápido, né? Nossa, gente, a gente desperdiçou o ano inteiro fazendo coisas mecanicamente e a gente não parou para refletir. Normalmente, quando a gente reflete, a gente vê o que a gente está fazendo de errado ou não, que é o que o meu xará diz, né? Toda noite, reflita sobre seus gestos, conduta, né? Avalie-se a si mesmo, porque Cristo disse, vós sois deuses, né? Então, se a gente sabe disso, por que não utilizar-se desse dom, né?
Minha amiga, eu acho que a gente chegou no final da nossa live de hoje, do nosso encontro. Deixar a Foi gente vai até maravilhoso. meia-noite, né? Vai deixar. Eu já fico assim, espíritos amigos. A gente fala que é 1 hora, mas estende uma meia horinha ali. Acho que a gente precisa um pouquinho mais. Mas como a gente está aqui para a gente ter disciplina, vamos tentar seguir ao máximo aí Vamos. e agradecer, né, ao amparo, à assistência, né, ao cuidado que todos os trabalhadores do plano têm conosco diariamente, em ter muita paciência com todos nós, que realmente somos seres, né, negligentes em muitos pontos, mas que a gente possa utilizar esse presente, esse foco de luz que foi esse encontro, essa reflexão, para que a gente possa realmente sair da zona de conforto, né, que a gente sempre precisa dizer que é a área mais perigosa, porque é onde não é feito nada, né? Onde não é criado nada. E agora, partindo desse ponto de vista que a gente sabe que pensar é criar, então vamos criar coisas boas, porque não é somente pensar, é pensar coisas boas, porque pensar coisas que não são boas, a gente é mestre já nisso, né? Vamos condicionar para o outro lado agora. Michele, eu quero agradecer profundamente, Michele, pelas Obrigada. bênçãos e luzes que você trouxe aqui para nós hoje. Agradecer em nome de todos os nossos amigos do caminho, convidar os que nos seguem para te seguir também e a estar aqui conosco Olá. mais vezes, tá? Que é uma honra e uma alegria, assim, muito grande. Obrigado de coração. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Sempre, sempre estarei com vocês. Convite aceito sempre, tá? A gente Amém. ajusta as agendas ali, às vezes não dá certo, mas a gente está sempre. Aí, Justina. Meus amigos, fiquem Dá um todos. jeito. Obrigada por tudo. Amém. Muito obrigado, nós. Obrigado, amigos que estiveram conectados conosco aqui, pela paciência, né, pelo carinho de todos aqui com a gente hoje. E convidando a todos também a estarem conosco todos os domingos e segundas, às 19h30. Quem não conseguiu acompanhar essa live desde o começo, digo e repito e convido, assistam desde o começo. A gente vai subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem com Deus e a gente se encontra domingo que vem. Um abraço, Michele. Fica com Deus, amiga, e até. Abraço, amigo. Tchau, tchau.